Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu quero pedir que os irmãos abram a Bíblia no Salmo de número 9, para que nós façamos a leitura deste Salmo e logo após procedamos com a exposição dele. Salmo 9. Este é um salmo um pouco mais longo, mas eu vou me esforçar para falar por um tempo que não seja cansativo. Salmo 9, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente, repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus para nos iluminar o entendimento. Ó Deus, nós rogamos agora a ação do Teu Espírito sobre nós, iluminando os olhos do nosso coração para compreendermos as benditas verdades que estão diante de nós. A oração do salmista é a nossa, dizendo aos nossos olhos para que contemplemos as maravilhas do Senhor. Ó Deus, nós às vezes somos privados de contemplar verdades tão benditas como as que acabamos de ler, mas que o Teu Espírito, aquele que conhece todas as coisas e que perscruta as profundezas de Deus, que o Teu Espírito nos dê conhecimento dessas verdades, que isso, ó Deus, que é inacessível ao homem natural, por meio da obra de revelação do Teu Santo Espírito, que nos dá um entendimento para entender a Tua verdade, que elas sejam compreendidas e aplicadas aos nossos corações. Tem misericórdia de nós e nos abençoa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar esse sermão fazendo uma citação de um livro que fala sobre adoração da perspectiva reformada. É um livro que se chama Com Reverência e Santo Temor, retornando aos fundamentos da adoração reformada. O autor, quando fala a respeito do Cântico de Salmos, da prática infelizmente perdida e abandonada por muitas igrejas de tradição reformada, ele afirma o seguinte sobre os Salmos: os Salmos, abre aspas, os Salmos, de maneira interessante, estão cheios de muita emoção, mas o que faz os cânticos e poemas do saltério diferentes é que eles expressam emoções sobre as quais Deus tem dado a sua bênção, mediante a inspiração do Espírito Santo.
Os salmos não apenas providenciam uma válvula de escape emocional, pela qual os calvinistas nem sempre são bem conhecidos, mas também instilam nos corações dos santos emoções piedosas. Fecha aspas. Explicando brevemente essa citação, não tão longa, mas às vezes quando nós ouvimos nós não conseguimos levar em consideração todos os detalhes, mas o que o autor está dizendo é que Deus, nos Salmos, nos ensina a sua verdade e nos ensina acerca de algumas emoções que contam com a sua bênção, porque o próprio Espírito Santo inspirou essas verdades. Talvez se eu der um exemplo para os irmãos, isso vai ficar mais claro. Quando eu preguei a primeira vez sobre o Salmo 76, e foi numa ocasião, aqui na região, foi na reunião do presbitério em que eu estava sendo avaliado para a minha licenciatura. E era uma ocasião em que o candidato ao Sagrado Ministério tinha de dirigir uma espécie de culto, fazer uma liturgia e apresentar uma pregação da Palavra de Deus. E o Salmo 76 é um salmo que fala a respeito do juízo do Senhor sendo derramado sobre os ímpios. E na hora que eu fui escolher hinos para cantar, que celebrassem a Deus a respeito do juízo, para meu espanto eu descobri que não há um hino no nosso inário, que são 400 hinos, em que Deus é celebrado especificamente por ser aquele que é o juiz de toda a terra. Eu fiquei espantado com isso e eu li essa citação para os irmãos exatamente para mostrar como os salmos nos ajudam a corrigir esse nosso defeito. Nós somos privados de engrandecer a Deus, de nos maravilharmos diante da verdade de que nenhum mal, nenhum pecado, nenhuma injustiça cometida neste mundo que foi criado por Deus e que agora é afetado pelo pecado, ficará sem a devida punição. Porque o nosso Deus é o justo juiz de toda a terra. E Ele se assenta num trono para julgar as nações e os povos com retidão e justiça. Conforme nós lemos neste salmo, no versículo de número 16, o Senhor também se faz conhecido ao seu povo pelo juízo que executa. É por isso, então, que os salmos são tão fundamentais para a nossa vida. Eles nos falam, como eu gosto de citar Calvino, eles são uma anatomia de todas as partes da alma. Mas, infelizmente, essa é uma parte da vida cristã, das afeições, das emoções cristãs, que, infelizmente, nós não temos experimentado, porque toda a nossa tradição musical que nós adotamos tem nos privado de louvar a Deus em virtude dessa verdade. Mas como nós acabamos de ler, o Senhor se revela aos seus servos que são aflitos e muitas vezes oprimidos neste mundo, que Ele é um grande rei que julga as nações. Ou nós poderíamos dizer, como eu coloquei no boletim de nossa igreja, o Senhor se faz conhecido através do juízo que executa. Este salmo, portanto, nos ajuda a corrigir este nosso defeito atual, este problema que nós temos experimentado, nos ajuda a fortalecer essa nossa debilidade. Mas como eu tenho feito nos últimos salmos, que são salmos mais extensos, especialmente no Salmo 6, e agora, aliás, no Salmo 7, agora no Salmo 9, eu vou fazer a mesma coisa que fiz anteriormente. Eu vou dar uma explicação mais geral do Salmo, dos 20 versos que nós acabamos de ler, e depois de fazer essa exposição, que será dividida em 7 partes, essa explicação do Salmo, eu farei algumas aplicações que serão, eu acredito, fundamentais para a nossa vida. Mas comecemos explicando este Salmo, que é um lamento de Davi. A primeira seção do Salmo se encontra nos versos 1 e 2. E sabem o que é interessante, irmãos? Eu tenho falado aqui no livro dos Salmos, e a maioria dos salmos iniciais, especialmente do Salmo 3º até o Salmo 7º, são salmos de lamento. E aqui, depois nós temos um hino de louvor a Deus por sua criação, no Salmo 8. E agora, quando nós chegamos ao Salmo 9, ainda que o título não inspirado, o título da nossa edição, seja aí Ações de Graças, este é um salmo de lamento.
Davi vai apresentar a sua queixa diante do Senhor por causa de dificuldades que ele está sofrendo e experimentando, dificuldades que ele compara com estar à beira, às portas da morte. Mas sabe o que é impressionante, irmãos? É que Davi não começa o salmo imediatamente com uma queixa. Davi começa este salmo com ações de graças, declarando o seu desejo de louvar a Deus de todo o seu coração. O verbo que aqui é traduzido por louvor é frequentemente traduzido no livro dos Salmos como rendei graças. Então Davi está dizendo: eu renderei graças ao Senhor de todo o meu coração. Isso nos ensina que as circunstâncias difíceis de nossa vida não podem nos privar da alegria, da boa disposição do nosso coração de dar graças a Deus por todas as suas bênçãos, de mantermos um coração grato. E vejam que depois de dizer que renderá graças ao Senhor, Davi apresenta uma sequência de verbos, todos numa forma verbal hebraica que aponta para uma espécie de vontade. Algumas pessoas chamam isso de verbos volitivos, isso é chamado de coortativo no hebraico. Davi está demonstrando o seu desejo, apesar das dificuldades, apesar dos inimigos que o cercam, ele está mostrando o seu desejo de adorar a Deus. E ele profere uma sequência de verbos. Ele começa no versículo 1: contarei todas as suas maravilhas. Essa é uma clara referência tanto ao culto público, em que o povo de Deus celebra as maravilhas do Senhor, os feitos poderosos de Deus em nosso favor. Os crentes da antiga aliança celebravam o Êxodo, antes disso o chamado dos patriarcas, o Êxodo, a conquista da terra prometida, o estabelecimento da monarquia davídica, os tronos de justiça que foram colocados em Jerusalém. Mas da perspectiva da nova aliança, nós temos motivos para contar as maravilhas de Deus por causa da redenção que o Senhor Jesus Cristo realizou em nosso favor. Então, juntamente com Davi, nós deveríamos manifestar esse desejo de nos unirmos ao povo de Deus e publicamente declarar as maravilhas do Senhor em nosso favor. Mas vejam que Davi não diz apenas isso. Ele segue no versículo 2 dizendo: alegrar-me-ei e exultarei em ti. Como eu disse para os irmãos, este é um salmo de lamento. E os salmos de lamento, que são canções de desorientação, quando o servo de Deus está com o seu espírito estressado, com a sua alma angustiada, enfrentando a noite escura da alma, isso é um salmo de lamento. Mas apesar disso, Davi diz que vai se alegrar e exultar no Senhor. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. A alegria dos crentes, a alegria da salvação, o gozo do Espírito, isso é o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas dentre outras coisas é alegria no Espírito. Essa alegria não depende das circunstâncias, das tristezas, das aflições que nós experimentamos. Essa alegria está no Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículo 4, nos diz: alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria não depende das circunstâncias. O Senhor Deus, mesmo em ocasiões difíceis, quando nós estamos debaixo de opressão, aflitos e necessitados, nós podemos nos alegrar em Deus, porque Ele nos concede, mesmo em tempos de angústia, a alegria do Espírito Santo, a alegria da nossa salvação. E por fim, Davi diz ainda no versículo 2, em suas ações de graças iniciais, de abertura no Salmo, que ao nome do Senhor, que é o Altíssimo, Ele cantará louvores. O nome de Deus é aquilo por meio do qual Deus se revela, suas obras da criação e da providência, e especialmente a redenção, a sua palavra, o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que nos dá conhecimento do Pai, como nós aprendemos. E quando Deus nos revela o seu nome, nós nos damos conta de que o nome de Deus é santo e tremendo. O nome de Deus é grande e por isso ele é chamado de o Altíssimo. Davi louva a Deus por saber que ele é singular. É isso que Altíssimo significa. No Salmo 83 ele diz: e reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Isso é uma referência à singularidade de Deus, à supremacia de Deus, ao fato de que Ele é único, não tem rivais, Ele é incomparável e supremo.
Em outro salmo nós lemos: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Diante das dificuldades, das circunstâncias difíceis, Davi está disposto a louvar o nome do Senhor, a engrandecer aquele que é o Altíssimo e render-lhe graças. Essa é a primeira sessão. A segunda sessão vai do versículo 3 até o versículo 6. E nós observamos aqui nestes versos que Davi utiliza algumas figuras conhecidas das Escrituras para retratar o Senhor. Nós poderíamos nomear essa sessão de Deus é aquele que derrota, julga e repreende as nações. Quais são as figuras usadas por Davi aqui nestes versos? Vejam, Davi começa comparando a Deus com um poderoso guerreiro no versículo 3. Ele afirma que os inimigos do Senhor, diante da presença de Deus, retrocedem, eles tropeçam e somem, eles perecem, eles são mortos diante da presença de Deus. Deus é um guerreiro triunfante, um poderoso guerreiro que arrasa os seus adversários, que lhes destrói as cidades e lhes faz perecer a memória, como nós lemos no versículo de número 5. Deus repreende, aliás, no versículo de número 6, os inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Davi era um homem com experiência própria a respeito da verdade de que a sua eficácia militar, a sua habilidade na batalha não era algo dele mesmo, não era um dote natural que ele aprendeu por atirar dezenas e dezenas de vezes com uma funda ou de manejar a espada vezes sem fim. Não, Davi sabia que as suas vitórias, a sua eficácia militar, e a Bíblia nos ensina que por onde Davi passava, ele obtinha vitórias. Isso é porque um poderoso guerreiro estava do lado dele. Na batalha mais famosa de Davi, quando ele ainda um jovem, franzino e de aparência muito bonita, nada parecido com um guerreiro experiente nas batalhas, enfrenta Golias. Ele diz a Golias: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A força de Davi, a certeza de que ele alcançava a vitória era porque o Senhor estava com ele. Ele enfrentava os seus adversários no nome do Senhor dos Exércitos. Ele diz mais: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Não era o poder de Davi, era a mão do Senhor operando em favor dele. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Então vejam, irmãos, Davi estava consciente de que a sua letalidade nas batalhas provinha daquele que era o poderoso guerreiro que lhe sustentava e que ia adiante dele, e que estava diante de Davi, dando-lhe vitórias. Mas notem que ele não apenas retrata o Senhor Deus como um poderoso guerreiro, mas também nesses versos 3 a 6, como um rei que está assentado num trono para julgar as nações da terra. Às vezes nós não nos damos conta, mas na tradição do Antigo Oriente Próximo, o rei era a figura, digamos assim, a instância máxima para que uma sentença fosse proferida a um povo. Lembram-se que o rei Salomão é célebre por uma sentença que ele proferiu, no caso das mulheres que tinham lá aquelas duas crianças, uma viva e uma morta. Então fazia parte das tarefas, das atribuições reais, julgar a terra, proferir sentenças, estabelecer a justiça, agir com retidão na declaração das sentenças e na aplicação dos castigos. E é isso que Davi diz: Deus é aquele que está assentado num trono. Ele diz no versículo 4: no trono te assentas e julgas retamente. Deus é um rei poderoso, assentado num trono para julgar as nações com justiça. E nessa condição de rei e juiz de toda a terra, ele defende a causa dos piedosos.
Ele diz aí no versículo 4: porque sustentas o meu direito e a minha causa. E mais do que isso, Deus repreende as nações, Deus destrói o ímpio e para todo sempre apaga o nome destes perversos. Deus é aquele que derrota as nações e é também aquele que as julga e repreende. Essa é a segunda seção. A terceira seção do Salmo vai do versículo 7 ao versículo 10. E nessa seção, Davi continua descrevendo o Senhor como um rei e juiz, que está assentado num alto trono. Ele diz aí nos versículos 7 e 8, ele lembra, ele fortalece, enfatiza essa verdade. O Senhor está assentado num trono, um trono que ele erigiu para julgar. Ele julga o mundo com justiça, ele administra os povos com retidão. Aliás, essa é uma questão interessante, que esse salmo, em diversas ocasiões, utiliza a palavra trono. E é impressionante que o livro dos Salmos nos ensina que o trono de Deus está nos céus. No Salmo 11, versículo 4, ele diz isso: nos céus tem o Senhor o seu trono. No Salmo 103, versículo 19, ele diz isso, que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reinado domina sobre tudo. E essa é uma verdade consoladora, porque todo o trono que está estabelecido na terra está sujeito às vicissitudes da vida, a ser um trono que se fortalece, mas também um trono que cai. Mas o trono de Deus está nas alturas, estável, que não pode ser afetado, atingido por ninguém. O reino do Senhor, o domínio do Senhor é sobre tudo. E é esse rei, esse juiz que tem um trono localizado nas alturas, nos altos céus, que é também o nosso refúgio. Apesar de continuar falando de Deus como rei e juiz, aqui nos versos 7 a 10, especialmente nos versos 7 e 8, a partir do versículo 9, Davi descreve a Deus de uma outra maneira. Não mais como guerreiro, nem como rei e juiz, mas agora como aquele que é o nosso alto refúgio. Esse é o ponto fundamental dessa sessão, que vai do versículo 7 até o versículo 10. Deus é um alto refúgio para o oprimido, é uma fortaleza edificada num lugar alto. Os irmãos já notaram isso, que numa batalha, aqueles que estão numa posição elevada têm vantagem sobre aqueles que estão abaixo. E o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que o Senhor Deus é a nossa fortaleza e que essa fortaleza está localizada num lugar especial, foi edificada num lugar alto, e isso para a proteção do oprimido. Essa palavra, o equivalente dela no Novo Testamento é aquilo que o Senhor Jesus Cristo chama de humildes ou pobres de espírito. Para aqueles que se reconhecem incapazes diante das opressões dessa vida, para aqueles que se sentem indefesos diante de adversários poderosos. E os nossos adversários são poderosos, são mais poderosos do que nós o somos, mas o nosso Deus é o nosso alto refúgio, é uma fortaleza inexpugnável, edificada nas alturas, e nele aqueles que são fracos, aqueles que são humildes, aqueles que são pobres, aflitos, aqueles que estão debaixo de opressão, podem experimentar segurança. É por isso que ele segue dizendo: em ti, pois, porque Deus é o nosso refúgio. Ele diz no versículo 10: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Deus se revela a nós como um refúgio, como um escudo, como alguém que nos protege, como alguém que nos livra. E nós que o conhecemos assim, porque Ele nos deu esse entendimento pelo seu Espírito, nele nós confiamos, na certeza de que o Senhor não desampara aqueles que o buscam. Aqueles que esperam no Senhor, que mesmo desamparados, mesmo oprimidos por adversários terríveis e poderosos, sabem que Deus é o seu refúgio, eles conhecem o nome do Senhor, eles sabem que Deus é refúgio, protetor, e nele confiam, e nele buscam refúgio. E a estes, o reto e justo juiz, rei de toda a terra, não desampara. Mas o Salmo continua, uma quarta seção, nos versos 11 e 12, depois de descrever o Senhor como um guerreiro invencível, como um rei e juiz, e como um alto refúgio para os necessitados, Davi agora se dirige ao povo de Deus.
Notem que aqui nós temos um imperativo no versículo 11. Ele começa dizendo: cantai louvores ao Senhor. Ele se dirige ao povo de Deus, conclamando o povo de Deus a cantar louvores ao Senhor e a proclamar os seus feitos. E sabem o que é interessante, irmãos? É que Davi descreve o Senhor como aquele que habita em Sião. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o verbo habitar poderia ser traduzido como assentar-se ou estar entronizado. A figura de o verbo assentar é frequentemente utilizado nas Escrituras para descrever aquele que está assentado num trono. E vejam, irmãos, que coisa impressionante, que verdade bendita. O Deus cujo trono está nos céus e cujo domínio é sobre tudo, um reino de poder absoluto sobre todas as nações, de forma especial estabeleceu o seu trono, um símbolo deste reino sobre todas as coisas, no meio de seu próprio povo. O trono de Deus, o trono do seu reino gracioso está em Sião. Sião é o lugar da habitação divina, é o lugar do santuário de Deus. E Davi chama lá no livro das Crônicas o templo de palácio. É o local do grande rei, o grande rei de toda a terra, meus irmãos, está assentado, reinando no nosso meio, no meio de Sião. O Deus que reina sobre todas as nações, reina de modo especial no meio de seu povo, em Sião, no meio de sua igreja amada. A ideia, eu vislumbro aqui, é que Deus em Cristo, e por que eu digo em Cristo? Porque no Salmo 2, versículo 6, o Senhor proclama um decreto. Ele proclama o decreto do Senhor dizendo que colocaria o seu ungido no santo monte de Sião. Então Deus tem a sua autoridade real mediada por um descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Profeticamente nós aprendemos isso nos Salmos. E este reino mediado de Deus por Cristo sobre todas as coisas é exercido em favor do povo de Deus. Cristo governa sobre todas as coisas e Ele o faz como cabeça da igreja, como Senhor, como Rei da igreja do Senhor, para benefício do seu povo, no meio de quem Ele estabelece o seu trono. Afinal de contas, Deus é aquele que está entronizado acima dos querubins. Então o reino de Deus sobre toda a terra é um reino em benefício da igreja, em benefício de seu povo. Deus está controlando, governando, dominando todas as coisas para a sua própria glória e para o bem de Sião, para o bem de sua igreja amada. Mas vejam que a razão pela qual Davi deseja que nós louvemos a Deus, cantemos louvores ao Senhor e proclamemos os feitos daquele que está assentado, entronizado no nosso meio, é que Deus lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos, no versículo 12. Vejam, meus irmãos, Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca se esquece de nós. Algo que é impensável, mas que acontece, é uma mãe abandonar o próprio filho a quem amamenta. Isso é impensável para a maioria de nós, mas isso acontece com frequência. Mas a Bíblia diz que ainda que isso aconteça, e infelizmente muitas vezes acontece, o Senhor Deus nunca nos desampara, o Senhor Deus nunca se esquece de nós. Nós estamos nas palmas das mãos do nosso Deus, e os muros de sua cidade santa, os muros de Sião, estão sempre perante os olhos do Senhor. Ele não se esquece do clamor dos aflitos, Ele sempre se lembra de nós, porque Ele fez uma aliança conosco. Essa aliança era com os pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas como nós temos aprendido, Deus se nos revelou como aquele que é o Pai de nosso Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o nosso Deus, aquele que é Pai do Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, porque nos adotou em sua família, nunca se esquece de nós. Tem uma aliança inquebrantável conosco, um laço indissolúvel que ninguém pode quebrar. Ele se lembra de seu povo e não se esquece do clamor dos aflitos. Deus é aquele que requer o sangue, diz aí o versículo de número 12. É uma figura que lembra Gênesis capítulo 9, versículo 5. Aqueles que atentam contra o povo de Deus, que cometem atrocidade contra os seus fiéis servos, que procuram e muitas vezes derramam o seu sangue, Deus haverá de requerer-lhes o sangue, porque Ele se lembra deles e não se esquece
do clamor dos aflitos. Esta é a quarta sessão. A quinta sessão vai do versículo 13 até o versículo 14. E aqui é a parte mais evidente em que esse salmo é um salmo de lamento, é de fato um salmo de lamento. E Davi, nós poderíamos nomear essa sessão como Davi se dirigindo a Deus, dizendo: compadece-te de mim, Senhor. Até esse ponto, Davi havia falado de livramentos passados, de Deus como aquele que pelejou suas batalhas, que fez com que seus inimigos batessem em retirada e apagou a memória dos seus adversários. Mas agora, nestes versos, nos versos 13 e 14, Davi descreve uma inquietação e angústia de alma atual. Era algo que estava acontecendo, e a situação era tão grave, meus irmãos, que Davi descreve o livramento dos sofrimentos que homens que o odiavam lhe estavam infligindo como um ato da parte de Deus, levantando das portas da morte. Vejam que sofrimento terrível. Ele está pedindo para Deus livrá-lo daquele sofrimento. E ele compara esse livramento com Deus o levantando das portas da morte. Veja aí no versículo 13, na última parte: tu que me levantas das portas da morte. Era terrível a circunstância que Davi estava experimentando, mas ainda assim ele pede compaixão a Deus. Agora parem para pensar, o pedido de compaixão de Davi é marcante, a situação que Davi estava experimentando é marcante, porém o que é mais impactante nas palavras deste salmo é o objetivo do pedido de Davi. Com qual objetivo Davi estava pedindo livramento? Vejam, irmãos, ele diz no versículo 14: para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Vejam que coisa belíssima. Davi está às portas da morte e ele pede a Deus para tirá-lo dali. Mas Davi pede para que Deus o coloque em outras portas, as portas da filha de Sião. Há muitos crentes que, quando estão acossados por dificuldades, quando estão sofrendo, eles pedem livramento, mas assim que são livrados, eles adentram pela porta larga, pelo caminho dos prazeres, dos deleites deste mundo, abandonam a Deus, estão apenas preocupados em findar o sofrimento. Mas vejam que o objetivo de Davi é muito mais nobre, é muito mais sublime. Davi não quer ser livrado da morte por qualquer objetivo, simplesmente porque está com medo de morrer, mas porque Davi ama adorar a Deus. Ele quer escapar da morte para declarar os feitos poderosos do Senhor no meio, nas portas de Sião. Davi, como o salmista do Salmo 122, se alegrava quando os pés dele, quando os seus pés paravam junto às portas, aos portais de Jerusalém, a cidade santa. Esse deve ser o desejo do crente. Por que nós pedimos livramento a Deus? A maioria de nós, eu suspeito, é simplesmente porque não aguenta sofrimentos. Mas o desejo de Davi é: tira-me das portas da morte e abre-me as portas da filha de Sião, para que eu proclame, para que eu declare todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Essa é a quinta sessão. A sexta sessão do Salmo vai do versículo 15 até o versículo 18. E essa, para mim, especialmente o versículo 16, é o centro deste Salmo. É a afirmação de que Deus se faz conhecido pelo juízo. Nestes versos, Davi demonstra que o Senhor revela conhecimento de si mesmo no julgamento que executa sobre as nações. As nações são enredadas em suas próprias tramas, como nós lemos aí no versículo 15. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. E na segunda parte do versículo 16 ele diz: enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Então vejam, o que o salmista está dizendo é que às vezes o ímpio cava um buraco para destruir alguém, arma um laço para capturar alguém, mas no final das contas é ele que se afunda na cova que cavou, é ele que prende o seu pé no laço que queria enredar outras pessoas. Mas vejam, irmãos, que o objetivo de Davi com estes versos é demonstrar que isso acontece com o ímpio não em virtude de uma lei
inexorável, implacável da história. O argumento de Davi é que Deus é o responsável pelo julgamento das nações rebeldes. O fato de que aquelas nações estavam se afundando em suas covas, presas nos laços que elas mesmas armaram, tudo isso era resultado direto da justiça divina. Algumas pessoas, e isso é muito comum dos comentaristas políticos do Brasil, eles dizem assim a respeito daqueles homens maus: a história pune, a história não perdoa. Isso é uma grande tolice. A história não pune ninguém. Quem pune as pessoas é o Senhor. Quem executa juízo é o Deus Todo-Poderoso. A punição sobre essas nações terríveis que tentavam enlaçar os outros, afundar os outros em covas cavadas, não era uma punição impessoal, aplicada pela história, uma lógica implacável de justiça que existe naturalmente no mundo. Nós nunca devemos dizer a história pune. Nós sempre devemos nos lembrar que quem pune é o Senhor nosso Deus. Ele é aquele que lança os perversos e as nações que se esquecem de Deus no mundo dos mortos, no inferno. Inclusive haverá de fazê-lo na segunda morte, como nós lemos em Apocalipse, quando ele lançará o inferno no lago de fogo e de enxofre. É Deus quem faz isso, e quando Deus realiza essa obra, terrível é verdade, porque o nosso Deus é terrível. Ele tem o seu caminho na tormenta, ele caminha por sobre a tempestade, e diante dele vão trovões que alumiam toda a terra, e um fogo terrível que faz com que os montes se derretam. Quando Deus age dessa maneira, julgando o mundo e os rebeldes, ele se torna conhecido ao seu povo, e nós não nos espantamos com isso. O Salmo 97 diz que diante dessa manifestação terrível de Deus, de juízo na história, Sião ouve e se alegra. Sião ouve e se alegra, porque nós sabemos que toda maldade, toda injustiça, todo pecado cometido nesse mundo haverá de ser justamente punido, porque nós servimos um Deus que é o juiz de toda a terra. Um Deus que estabeleceu o seu trono nos céus e que julga sobre tudo. O julgamento dele é sempre reto e justo, e quando ele julga, e ele tem feito isso no decorrer da história, e prometeu fazer isso no juízo final, no último dia, ele nos recorda de uma verdade bendita. Além de assustar os rebeldes com a certeza de seu juízo, Deus nos consola dizendo que o necessitado, versículo 18, o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Quantas vezes, meus irmãos, nós não estamos vivendo como se nos tivessem esquecido? Quantas vezes a nossa esperança é frustrada porque nós esperamos justiça e as pessoas nos fazem injustiça? Mas não se enganem, não sejam dominados pelas circunstâncias. Deus haverá de se fazer conhecido em esplendor e glória, no dia em que ele colocará em ordem todas as coisas, porque ele se faz conhecido pelo juízo que executa, pelo juízo que já tem executado na história e que haverá de executar completamente, de maneira perfeita, no dia final. Esta é a sexta sessão. E a última, os versos 19 e 20, demorei, mas consegui chegar. Ele pede para Deus se levantar para julgar as nações. Ele diz no versículo 19: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Vejam que aqui, mais uma vez, os versos 19 e 20, nós encontramos verbos também, verbos volitivos, que expressam o desejo de Davi. Ele pede a Deus, ele roga a Deus que se levante, para que o mortal não prevaleça, para que o mortal não continue altivo, como nós lemos no Salmo 75, não exalteis a vossa força contra o Senhor, não sejais altivos. Levanta-te, Senhor, para derrubar esses arrogantes, esses rebeldes que se levantam contra ti e contra o teu povo. Levanta-te para julgar as nações, que as nações sejam julgadas na tua presença. E essa é uma esperança bendita do Antigo Testamento. Lá no livro de Joel nós lemos a respeito de um vale, o Vale de Josafá, em que todas as nações serão congregadas para que sejam julgadas. É isso que Davi está pedindo, que o Senhor julgue as nações. Essa é a nossa bendita esperança, a esperança de que um dia todas as nações estarão na presença de Deus, para prestar contas de seus pecados,
de suas injúrias, de suas injustiças, de suas maldades e atrocidades, cometidas especialmente contra o povo do Senhor. Mais do que isso, Davi pede para que Deus desperte naquelas nações medo, temor, infunde-lhe, Senhor, o medo, que as nações por fim saibam que não passam de mortais. Ou seja, Davi está pedindo a Deus para que ele deixe claro que aquelas nações não estavam se revoltando apenas contra Davi, um fiel servo do Senhor. Ao atacarem Davi, eles estavam atentando contra o próprio Deus. Não é isso que nós aprendemos, especialmente na história de perseguição do apóstolo Paulo, quando ainda Saulo de Tarso, perseguindo a igreja, foi advertido por Jesus, foi derrubado pelo Senhor Jesus Cristo, ficou cego diante daquela visão bendita, e Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, Saul, Saul. A expressão lá não aparece a versão grega do nome, mas apenas a transliteração, o nome Saul. Saul, Saul, por que me persegues? Nós estamos pedindo que Deus dê conhecimento aos rebeldes, de que eles não estão perseguindo apenas o povo de Deus, os frágeis membros do povo de Deus. Eles estão atentando contra o próprio Senhor. E Davi pede que Deus infunda no coração daquelas pessoas genuíno temor, e que elas saibam que não passam de mortais. Esta é uma explicação breve a respeito do Salmo 9, mas agora eu gostaria de fazer algumas aplicações. Eu não farei muitas, algumas que eu julgo principais. A primeira delas, irmãos, é que os crentes são caracterizados por um coração grato. O que marca, uma das evidências dos fiéis servos de Deus é que eles são pessoas que estão sempre com ações de graças em seus lábios. A ingratidão é marca dos pecadores impenitentes. Paulo diz isso em Romanos 1, versículo 21. Diante da bondade de Deus, diante da manifestação do Senhor, que revela o seu eterno poder, bem como a sua divindade, nas obras da criação, nas coisas que foram criadas, os ímpios, rebeldes, não glorificam a Deus e nem lhe dão graças. Os crentes verdadeiros não são aqueles que murmuram sobre tudo, que reclamam da vida, que sempre estão com uma palavra amarga nos seus lábios. Os crentes são aqueles que, mesmo às portas da morte, expressam o seu desejo de louvar ao Senhor de todo o coração, de alegrar-se e exultar-se em Deus, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, mas está no Senhor. Os crentes cheios do Espírito, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele mostra quais são os resultados de uma vida cheia do Espírito. Nós falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, mas nós também damos graças, sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes verdadeiros, cheios do Espírito Santo, são aqueles que sempre têm palavras de gratidão em seus lábios, que não são dominados, que não capitulam diante da murmuração, da amargura, do coração muito mais afetado por as circunstâncias da vida. Não, são aqueles que, por serem cheios do Espírito, sempre dão graças a nosso Deus e Pai, através da mediação, mediante o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre temos motivo de gratidão. Não se esqueçam, este é um salmo de lamento, mas um salmo que começa com ações de graças. Deus aceita os nossos lamentos. Não há nenhum problema em lamentar, em apresentar um queixume diante do Senhor, mas nós sempre temos motivos para agradecer ao nosso Deus. Palavras de gratidão nos nossos lábios. A segunda coisa, irmãos, a segunda aplicação, e essa é muito prática, é sobre a importância de nós cantarmos salmos, a importância do cântico dos salmos. Eu sei que há muita dificuldade, é uma música com a qual nós não estamos habituados, um estilo de poesia diferente do nosso, que não é fundamentado em rima. Mas vejam, os salmos são fundamentais para a nossa vida espiritual, porque quando nós os cantamos, nós estamos obedecendo às Escrituras. Porque o apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus deve habitar ricamente no meio de nós. E como isso acontece? Quando nós louvamos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso em Colossenses capítulo 3.
E em Efésios capítulo 5, texto que eu já citei, uma marca da vida cheia do Espírito é que, como corpo de Deus, nós louvamos a Deus com salmos, nós falamos entre nós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Então cantar salmos é uma bênção porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus. E nós somos privados de erro porque estamos cantando a palavra inspirada do Senhor. Mas esse eu não acredito, ainda que isso seja muito fundamental, não é o ponto que eu quero ressaltar hoje à noite. Há um outro ponto fundamental quando nós cantamos os salmos. Quando nós os cantamos, nós aprendemos a experimentar emoções, afeições que são estranhas ao evangelicalismo moderno. E até mesmo há muitas igrejas que se intitulam reformadas. E por que eu digo isso? Porque quando nós cantamos os salmos, nós experimentamos afetos, sentimentos, emoções, afeições que são registradas na Bíblia e que infelizmente foram abandonadas por a tradição musical que nós adotamos. Algo que nós desconhecemos. As nossas músicas, e vejam, o problema não é tanto pelo que nós cantamos, é pelo que nós deixamos de cantar. As nossas músicas, em sua maioria, são romantizadas, são músicas românticas. Eu me lembro que tinha uma que falava que queria calçar os sapatos de Jesus, para ele não ir embora, colocar a camisa que é maior do que meus braços. Isso é música que uma esposa canta para o marido, não é uma música que nós cantamos para o Senhor de toda a terra, ainda que ele seja o nosso bendito noivo. Mas as nossas músicas, muitas são romantizadas, e a maioria delas foca em alguns atributos que são fundamentais do bendito ser de Deus: o amor, a bondade, a longanimidade, a misericórdia, a compaixão, a fidelidade de Deus. Vejam, irmãos, não há nenhum problema cantar músicas solenes que nos estimulem a louvar a Deus baseados nestes atributos. Não há nenhum problema em fazer isso, ainda que existam algumas músicas que são irreverentes, que mesmo falando de Deus são músicas irreverentes. Agora, o problema que nós temos hoje é que nós suprimimos outros atributos de Deus, como justiça e ira. E para que eu não fique fazendo aqui uma crítica apenas aos outros, mas eu vou agora parar um pouco e refletir com os irmãos a respeito do nosso inário. Os irmãos sabem quantas vezes Deus é chamado de juiz no nosso inário? Os irmãos sabem quantas vezes? Eu perguntei isso ontem para a Tisa e para o João. Eles falaram assim, umas 200 vezes. Eu falei, não, 3 vezes. Num inário com 400 hinos, Deus é celebrado como juiz apenas 3 vezes. O juízo de Deus é mencionado em um único hino, o hino 118, que por sinal é uma paráfrase feita pelo conhecido compositor congregacional Maniel da Silveira Porto Filho, do Salmo 42. É uma paráfrase do Salmo 42. Dos hinos que falam da segunda vinda de Cristo. E vejam, quando nós professamos a nossa fé comum através do credo apostólico, nós dizemos que cremos que Jesus Cristo subiu aos céus, está sentado à direita de Deus o Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para julgar. Mas dos hinos, há uma seção no nosso inário que fala da segunda vinda de Cristo. E nenhum deles fala sobre Cristo vindo para julgar. Nenhum. Fala que Jesus vem estabelecer justiça na terra em 2 deles. Isso acontece no hino 292 e no hino 294. Mas nenhum que fale especificamente de Jesus Cristo vindo para julgar os vivos e os mortos. Só o Salmo 9 tem mais referências a Deus como juiz do que os nossos 400 hinos. É por isso que cantar os salmos é algo importante, porque eles nos ensinam a adorar a Deus por atributos que nós somos privados de adorá-lo. Por quê? Porque a nossa tradição musical é deficiente. É deficiente teologicamente. Musicalmente é verdade, mas especialmente teologicamente. O único hino que chama Cristo de juiz é o hino 20. Você já alguma vez cantou o hino 20? Glorificação à Trindade? Nunca, nós nem conhecemos, é estranho para nós. É estranho, nós estamos nos privando de uma verdade bendita. Vejam, irmãos, nós não devemos nos entregar à vingança com as nossas próprias mãos. Deus nos proíbe de fazer isso. Mas Deus nos deu o privilégio de nutrir no nosso coração uma bendita esperança. A esperança de que Deus é o juiz de toda a terra. A esperança de que toda maldade será corrigida.
a esperança de que todo o mal que nos fizeram será vingado pelo Senhor, não por nós mesmos. E por que nós nos privamos disso? Eu não quero instigar os irmãos a ter um coração odioso, um coração que despreza os inimigos. Não é isso. Pelos inimigos nós devemos orar, nós devemos amá-los, mas nós não podemos nos privar da bendita esperança de que o nosso Deus está vindo, como dizem os Salmos 96 e 98. Ele vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nós não podemos nos privar disso, meus irmãos. Deus é o juiz de toda a terra. A um abate e a outro exalta, como nós lemos no Salmo 75. Os salmos corrigem os nossos defeitos, corrigem a nossa experiência limitada de quem Deus é, do Deus que se nos fez conhecido em sua palavra. Deus é bendito porque Ele é cheio de amor, é cheio de compaixão e graça, porque Ele é longânimo, clemente. Mas Deus também é bendito porque Ele não tem por inocente aquele que é culpado. Deus também é bendito porque Ele é o Deus das vinganças, o Deus que executa juízo. Nós não podemos nos privar disso. Espantoso para nós cantar alguns salmos, né? O Salmo 94 termina dizendo que Deus vai matar os seus inimigos. O Salmo 137, que eu espero um dia nós cantarmos aqui na igreja, diz que bendito é aquele que pegar os inimigos, prendê-los e esmagar o crânio deles contra os rochedos. Isso para nós é assustador, mas isso não é para instigar violência e maldade no nosso coração, é para instigar a esperança de que Deus haverá de estabelecer justiça na terra, de que esse mundo caído, pervertido pelo pecado, haverá de ser ordenado, porque o nosso Deus está sentado num trono para julgar. Nós não podemos nos privar dessa experiência, irmãos. Nós não podemos nos privar desta bendita esperança, desta santa afeição em direção a Deus, deste santo afeto, porque Ele é o juiz de toda a terra. E eu encerro falando de como esse salmo se cumpre em Cristo. Nós poderíamos falar várias coisas, mas deixe-me resumir, eu já estou me alongando bastante. Mas este salmo diz que Deus é um poderoso guerreiro, um alto refúgio e um juiz, um rei juiz. E a Bíblia nos ensina, o Novo Testamento aplica todas essas figuras ao nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é retratado como um poderoso guerreiro, um cavaleiro montado num cavalo branco em Apocalipse 19. Mais do que isso, em Colossenses capítulo 2, versículo 15, nós aprendemos que na cruz, vitorioso, o Senhor Jesus Cristo despojou principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfou deles na cruz. No seu momento de maior aparente fraqueza, Jesus era um poderoso guerreiro, triunfando sobre os seus adversários e nossos adversários, cancelando o escrito de dívida que pesava contra nós. Mas Jesus também é retratado nas Escrituras como um alto refúgio. Nós aprendemos no Salmo 2, versículo 12, que bem-aventurados todos os que nele se refugiam, isto é, todos que se refugiam no Filho de Deus, no ungido do Senhor, no Cristo bendito, profetizado por Davi no Salmo 2, aquele contra quem se amotinaram as nações, os povos imaginaram coisas vãs, mas quem busca refúgio em Cristo, este é bem-aventurado. Ele é alto refúgio para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam nele, mesmo frágeis, mesmo fracos, aflitos e oprimidos. Em Cristo nós estamos seguros, porque Ele é alto refúgio. Mas o ponto fundamental deste salmo, e foi até mesmo o alvo, aliás, o foco de nossa liturgia, da liturgia do nosso culto, é que Jesus é um poderoso juiz, um rei que julga com justiça. Por diversas vezes esse salmo fala de justiça, de juízo, no versículo 4, nos versículos 7 e 8, no versículo 16, no versículo 19. E o Novo Testamento nos ensina com clareza que Jesus é aquele por meio de quem Deus, que está assentado num alto e grande trono, julga os povos e as nações. Nós lemos em João 5, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, versículo 22 de João 5, e no versículo 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus é o juiz de toda a terra. Em Atos 17, 31, nós lemos que Ele estabeleceu, Deus estabeleceu um dia
em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus é aquele por meio de quem Deus haverá de julgar os vivos e os mortos. E deixa-me dizer uma coisa para você. A menos que você, pela fé, creia que os seus pecados foram julgados na cruz de Cristo, quando Ele se submeteu ao castigo de Deus em favor de seu povo, a menos que isso aconteça com você, um dia você estará diante dEle para receber palavras terríveis, porque Ele será aquele que lançará os perversos e as nações que se esquecem de Deus no inferno. É por isso que nós devemos nos lembrar da palavra do nosso Senhor, que nos diz em João capítulo 3, 18, com esse texto, com dois textos eu termino, João 3, 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E em João capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você quer escapar do julgamento justo, reto, deste poderoso juiz, desse justo juiz, você precisa buscar refúgio nele, porque quem crê nele, quem ouve as palavras dele e crê, este não entra em juízo, tem vida eterna, passou da morte para a vida. Mas se você se mantiver rebelde contra o Filho, você já está julgado. E naquele glorioso dia, o dia da ira do Senhor, Ele simplesmente proferirá a sentença de condenação e de maldição contra aqueles que não creram nele, mas que ao invés de amarem a luz que veio ao mundo, amaram as trevas, porque as suas obras eram más. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a buscar refúgio no nosso justo juiz, naquele que pagou o preço pelos nossos pecados e nos justificou, para que nós não sejamos condenados com os ímpios.